Seja como for, a grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total do destino de um país. E além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Revolução Humana, volume 13, Maré Crescente. Autor Daisaku Ikeda. Maio de 1955, edifício Itigaya. Naquela manhã, no escritório da companhia Daito, Josei Toda ministrava uma aula sobre política, antes do início do expediente. Nessa escola, sem sala de aula chamada Universidade Toda, Shinichi Yamamoto recebeu instruções de seu mestre Josei Toda sobre as mais diversas disciplinas. Então, terminamos a aula de hoje por aqui. Shinichi, que livro você está lendo agora? Poesias, de Walt Whitman e poemas clássicos da China. Muito bem. Assim será logo um poeta. E quanto aos demais? Não pensem que, pelo fato de praticar o budismo, já são autossuficientes. É importante estudar o pensamento de renomados filósofos e ler obras literárias de autores de primeira categoria. Esse estudo ajudará vocês a compreender ainda mais profundamente a doutrina budista. Empenhem-se na leitura de livros. Sim! Bem, agora vou até a sede. Por favor, cuidem bem do trabalho. Sim, senhor. Muito obrigado. Eu também irei à sede hoje à tarde. Sede da Soka Gakkai, Shinamomachi. Tenha um excelente dia, mestre. Ah, é você, Osabe. E então, conseguiu montar o restaurante em Niigata? Sim, eu encontrei um local que é muito bom. Fica um pouco afastado do centro comercial, mas é bem movimentado e realmente é propício para um restaurante. É mesmo? Isso é muito bom. Agradeço sinceramente por suas orientações naquela ocasião. O quê? Você pretende mudar para Niigata? Por que tão repentinamente? E como é que ficará a sua fábrica, Osabe? Bom, no início do ano, a matriz sofreu um incêndio terrível e faliu. Eu procurei com todo o afinco por um novo fornecedor, mas, por causa da crise, eu cheguei a ponto de ter de considerar o fechamento total da fábrica. E o que é que você pretende fazer em Niigata? Você tem como se sustentar lá? Bom, na verdade, eu quero aproveitar essa ocasião para dar uma nova partida, tanto na minha vida quanto na prática da fé. Com o dinheiro que eu tenho agora, eu posso abrir um pequeno restaurante, valendo-me da experiência de cozinheiro. Agora, se eu não contratar ninguém, eu creio que poderei ganhar o sustento da minha família. Vou me esforçar também para não prejudicar as atividades, porque sei que minha comunidade está centralizada em Niigata. Foi por esse motivo que eu resolvi mudar para Niigata, porque lá é onde continuarei atuando em prol do Kosen Rufo. Esses são os meus planos. Você já pretende morar em Niigata? Ou antes vai verificar como vai ser a sua vida nessa cidade? Na verdade, isso é uma coisa que eu só vou saber indo até lá. Osabe, você tem toda a liberdade para ir aonde quiser, trabalhar e levar a vida que bem entender. Contudo, não pense que, pelo fato de continuar se dedicando às atividades em Niigata, o Gohonzo irá protegê-lo naturalmente. Desse jeito, você estará pensando de forma apenas conveniente e superficial. Eu tenho essa impressão. Pensar que vai dar tudo certo por estar praticando é sinal de decadência na prática da fé. O esforço em manifestar a sabedoria e de trabalhar com toda a seriedade é que transforma o impossível em possível. E é nessa hora que se manifesta a proteção do Gohonzo. Não tenha dúvida disso. Mas se pretende ir para Niigata pensando que vai dar certo de alguma forma, então desista. Se você realmente pretende trabalhar em Niigata, vá com a mentalidade de máxima dedicação. Sem isso, você não conseguirá fazer nada. O que me diz, Osabe? É isso. Eu tenho que ir com mentalidade de máxima dedicação. Vou me esforçar para ser útil por toda a minha vida. Então, está decidido? Sim, estou. Ótimo. Mas não se precipite. Procure dar passos certos.
Se todos os seus esforços não tiverem sucesso, volte a procurar-me. Estarei de braços abertos. De qualquer maneira, eu estarei acompanhando os seus passos. O Sr. Toda se preocupa até com um covarde como eu. Haja o que houver, eu tenho que dar o máximo de mim. Então, mestre, foi depois daquela conversa que eu decidi abrir um restaurante. Entendi. E quando é que você vai se mudar? Vai ser no dia 26 de maio. Faltam apenas alguns dias. Muito bem, eu vou criar uma nova comunidade em Niigata para nomeá-lo como responsável dessa comunidade. Sua esposa será responsável pela divisão feminina. Conto com você? Sim, é claro que pode contar comigo. Dessa forma, Osabe mudou-se para Niigata como responsável de comunidade, com a disposição de dar o seu melhor nessa localidade. Seu restaurante logo ganhou fama pelo sabor dos pratos. A clientela aumentou e o negócio prosperou rapidamente. A atividade de propagação do budismo expandiu sob sua liderança e cerca de 200 concessões de Gohonzon eram realizadas mensalmente. Em agosto, ele recebeu a presença de Toda na primeira convenção de sua comunidade. Ah, Osabe, como vai? Bem, muito bem. A comunidade Niigata já tem mais de 600 famílias. Falta pouco para atingir o objetivo lançado pelo senhor de 800 famílias. É mesmo? Muito bem. É extraordinário. Por meio de incentivos e orientações de Toda, que agiu tal como um rigoroso pai, Osabe conseguiu se levantar e refazer plenamente a sua vida. Sede da Soka Gakkai. Gabinete Presidencial 2. Shinichi, ficaremos ainda mais atarefados daqui para frente. No dia 22, teremos a segunda convenção do Distrito Hongo, no auditório da Universidade Central. No dia 31, no Centro Cívico de Toshima, teremos a reunião geral de dirigentes. No dia 3 de junho, está programada a reunião de dirigentes da Divisão Feminina de Jovens. No dia 5, teremos a quarta convenção do Distrito Adachi. E no dia 7, a reunião de dirigentes da Divisão Masculina de Jovens, não é mesmo? Sim, senhor. Eu vou ter que pedir a você que viaje para diversas localidades. Eu conto com você, está bem? Com toda certeza, senhor. A enérgica atuação de Toda e Shinichi fez desenvolver o movimento do Kosen-Rufo tal como uma maré crescente. Vocês são patriotas e não religiosos profissionais. Se tiver 100 mil patriotas, então será possível salvar o país. 100 mil patriotas? Senhor Toda, por favor, uma pergunta. Para ser patriota quer dizer que todos nós devemos nos tornar políticos? Não, de maneira alguma. Certamente algumas pessoas poderão atuar na política, ou então como economista, educador, cientista e artista. Cada um deverá agir de acordo com suas habilidades. Contudo, com a palavra patriota, refiro-me aos revolucionários da lei mística que atuam sentindo na pele o sofrimento do povo e a situação da nação, mesmo que trabalhem em diferentes áreas. No dia 11 de junho, foi realizado o segundo treinamento ao ar livre do grupo Suiko nas margens do lago Kawaguchi durante 2 dias com um pernoite. Vamos, rápido! Passa as mãos! Parece não ter estrutura para montar acampamento. Desta vez aqui será a hospedagem. Sim. Sinto que o grupo Suiko se enfraqueceu. Me desculpe, senhor, eu sinto muito. Que falha! Deveríamos ter providenciado barracas de acampamento como o Yamamoto havia sugerido. Muito bem, próxima pergunta. Aqui. Pode fazer sua pergunta. Senhor, olha, eu conheço um ditado popular que diz: faça um glorioso retorno para a sua terra natal. Como nós devemos considerar esse ditado? Muitas pessoas deixaram a terra natal em busca de novas conquistas em suas vidas e depois retornavam com triunfos em suas realizações.
Aquele moleque é agora um homem realizado, diziam os conterrâneos. Alcançar esse reconhecimento era uma das metas do retorno para a terra natal, um glorioso retorno. No entanto, pense bem, o que é realmente glorioso em nossa vida? Isso está profundamente relacionado com a vida de vocês. Então eu pergunto, o que é essa glória? Será que é ser presidente de uma empresa ou ministro de Estado? Na sociedade em geral, alcançar essas posições é uma glória. Mas é uma glória instável. Pode mudar a qualquer momento. Fujikawa, você tornou-se deputado distrital. Com certeza seus pais estão orgulhosos com isso. E seus conterrâneos ficaram surpresos. Embora possa dizer que é um tipo de glória que pode ostentar em sua terra natal, a sua verdadeira glória, Fujikawa, não é nada disso. Fujikawa, você é um deputado distrital, mas mais do que isso, você é um honroso dirigente da Soka Gakkai. Se isso não for uma glória, o que é que pode ser tão glorioso? Retornar para a terra natal como meu discípulo, como batalhador do Kosen Rufu e como dirigente da Soka Gakkai. Isto sim é a mais honrosa glória eterna e imutável. Todos entenderam? Sim! A tradicional viagem de orientação para o interior do Japão teve início no dia 15 de agosto. Durante 10 dias, 632 membros de Tóquio viajaram para 45 cidades de diversas localidades. Cidade de Sapporo. O grupo de 11 membros, liderado por Shinichi Yamamoto, viajou para Sapporo, no norte do Japão. Na hospedaria Marushin, que serviu de coordenadoria das atividades, a atuação começou às 6 horas da manhã com a recitação do Gongyo, seguido de reunião de estudo e de planejamento das atividades de propagação do budismo. O conteúdo da explanação do Gosho, feita com muito empenho por Shinichi, era rapidamente transmitida para os membros que se reuniam a partir das 8 horas em outros locais. Sua orientação tornou-se a força motriz do sucesso das atividades. A cidade de Sapporo foi dividida em 5 setores para a realização de reuniões de palestra durante o dia e a noite, com a participação de muitos convidados que manifestaram o desejo de ingressar na Soka Gakkai um após o outro. Em meio à atuação na campanha de Sapporo, Shinichi enviou telegrama de incentivo para todos os líderes de Sapporo e percorreu cada local de atividade na garupa de uma moto para incentivar os membros. Boa noite! Obrigada pelo empenho. Dessa forma, após 10 dias de intensa atuação, o grupo de Sapporo atingiu o resultado de 388 conversões, ultrapassando o objetivo inicial de 300. Entre os 46 grupos, o resultado do grupo de Sapporo ficou em primeiro lugar. Esse tipo de atividade foi encerrada com essa viagem. No entanto, a campanha de verão em Sapporo, que gerou um resultado inédito sob a liderança de Shinichi, tornou-se referência na edificação da Torre Dourada, no distrito de Osaka, em 1956. Kansai. O que farei com Kansai? Neste verão, o distrito Osaka teve 4.200 conversões e o distrito Sakai 436. Osaka está crescendo rapidamente. Está quase alcançando o distrito Kamata. Para transformar a região de Kansai num novo polo das atividades, será necessário instalar uma sede regional em Osaka. Na próxima eleição, posso concorrer com algum candidato. Mas será muito difícil vencer onde a derrota já é certa. Somente com um plano surpreendente é possível mudar a situação. A questão é quem escalar para liderar essa estratégia. O único que conhece os meus pensamentos e é capaz de executar o plano surpresa e alcançar a vitória é Shinichi. Dessa vez, sem levar em consideração o resultado final, creio que devo delegar a difícil tarefa de desbravar novos caminhos do Kosen Rufu. Vou testar a tenacidade, a coragem e o potencial dele
para delegar o grandioso futuro do Kosen Rufo. É isso. Vou confiar nele. Na eleição prevista para a próxima primavera, alguns representantes do Departamento Cultural irão concorrer para a Câmara Alta. Os candidatos são Koichi Harayama, responsável pela estatística. A responsável de orientação, Katsuki Ohara. O coordenador da divisão dos jovens, Sr. Seki. Sim. Shuzo Jujo, consultor do Departamento Cultural. E Seiichiro Haruki, responsável do distrito Osaka. São 5 candidatos. Não é arriscado? É verdade, devem estar pensando que é uma aventura. Eu também penso que é impossível vencer. Então por que ele vai fazer isso? Não entendo. Ele pretende realizar algo impossível. Creio que existe algum significado nisso. Posso dizer que é como uma aposta, mas por acreditar no potencial de Kansai, ouso fazer esse desafio. Desde o início do ano, Kansai tem alcançado resultados que se igualam aos do distrito Kamata, que é o mais forte da Gakkai. Kansai progride como uma maré crescente. Nessa região de Kansai, a partir de Osaka, que é uma cidade do povo, pretendo abrir as portas para resgatar a política para as mãos do povo. Bem, vocês me compreendem? Sim! Então, o coordenador da campanha para vencer na eleição será você, Shinichi. Sim, entendi perfeitamente. Não será fácil liderar uma batalha com derrota praticamente certa. Será que ele realmente está ciente da dificuldade de Kansai? Ele me delegou a tarefa de transformar o impossível em possível. Será uma boa oportunidade. Vou me empenhar ao máximo para corresponder à expectativa dele. Creio que todos estão cientes. Mas quero dizer que o nosso princípio político não é o capitalismo nem o socialismo. É o humanismo baseado no princípio budista do caminho do meio. Com base nesse princípio, é preciso criar uma política a favor do povo por meio da atuação no palco do parlamento japonês. Assim será possível purificar o mundo da política e reformar a luta somente pelos interesses partidários. A política no Japão está a um passo da decadência. Por isso urge uma rápida providência. Casa de Shinichi Yamamoto, Vila Kobayashi, bairro Ota. Namyoho Renge-kyo, Namyoho Renge-kyo, Namyoho Renge-kyo, Namyoho Renge-kyo. Haja o que houver, eu preciso vencer. Mas o que fazer para vencer uma batalha considerada impossível? Deve haver um caminho para a vitória. Já está tudo pronto. Vamos jantar daqui a pouco. Querido, o jantar já está servido. Sim. Um general é a alma de seus soldados. Se um general perde a coragem, seus soldados se tornarão covardes. É isso. Se eu estiver com receio na liderança, não poderei vencer esta batalha. Não empregue nenhuma estratégia a não ser a do Sutra de Lótus. Não são estratégias nem maneiras, é a prática da fé, é a oração ao Gohonzon. Orando tão fervorosamente como se quisesse acender fogo em madeira molhada ou extrair água de um solo ressecado. Mesmo que sejam apenas 100 ou 1000 pessoas, tudo é possível atingir se todos se unirem com uma única mente. É isso mesmo. O ponto primordial para transformar o impossível em possível está contido nas Escrituras. Da mesma forma como atuei na campanha de Sapporo, vou intensificar ainda mais a explanação do Gosho, a recitação do Daimoku e os incentivos aos membros em Osaka. Os únicos meios em que posso confiar são o Gohonzo e o Gosho.
Nessa época, como responsável pelo estudo de budismo na região de Kansai, Shinichi viajava para Osaka várias vezes ao mês. Ele iniciou sua atuação procurando incentivar os membros por meio da explanação dos escritos. O estudo dos escritos pode parecer difícil no começo, mas procurem ler e estudar várias vezes. Assim, com certeza, poderão assimilar a doutrina budista em suas vidas. Vamos nos esforçar ao máximo. O ano de 1955 foi um ano de transição na política do Japão, a maior depois do término da guerra. Em outubro, o Partido Socialista conseguiu unir suas duas facções. Em novembro, os partidos Liberal e Democrata se uniram para formar um novo partido, o Liberal Democrata. Estabeleceu-se assim o sistema político de 1955, em que se confrontaram o Partido Liberal Democrata e o Partido Socialista. Nessa época, da mesma forma como foi aumentando os membros da Gakkai que se destacavam na sociedade, as críticas e calúnias contra a Gakkai se intensificaram na imprensa. Eram artigos escritos por mera suposição dos repórteres, sem nenhuma verificação da veracidade. Eram matérias escritas sem qualquer fundamento, baseados somente na má-fé. Tais artigos acabaram gerando uma visão distorcida sobre a Soka Gakkai na sociedade japonesa. E isso culminou no incidente. Como é que é? O secretário de Segurança acusará a Gakkai por violação da Lei de Proteção da Ordem Social? Não é possível que a atividade de propagação do budismo seja enquadrada como violação dessa lei. Como ele pode afirmar que o ato de promover a felicidade das pessoas seja considerado um distúrbio da ordem social que coloca o país em perigo? Isso é muito estranho. Essa é uma declaração que a Gakkai não deve ignorar. Sim, é Yamamoto. Sim, eu também li. Se isso for verdade, é um caso grave. Vou verificar a veracidade do artigo imediatamente. Eu fico sempre impressionado com a rápida reação do Sr. Toda. Se eu não tivesse lido o jornal, certamente seria divertido. Devo sempre estar preparado para corresponder à expectativa dele. O advogado Ozawa irá encontrar-se com o secretário de Segurança para averiguar a veracidade da declaração. E com base no resultado, vamos manter contato com o jornal. E quando será a audiência com o secretário de Segurança? Ele prometeu que será o mais breve possível. Como é uma pessoa muito ocupada, a data ainda não foi definida. Está fraco, não é? O declarante é uma pessoa influente que ocupa a posição de secretário da Segurança Pública. Não podemos permitir isso. Pelo que li nesse artigo, a declaração é simplesmente leviana. Temos de agir energicamente. Temos de impedir que tais mentiras sejam acatadas pela sociedade. Tais artigos não me afetam em nada, mas me preocupam com meus membros. Eu sinto muito, Sensei. Essa lei de proteção da ordem pública foi decretada em 1952 após acirrado debate no parlamento. Essa lei foi instituída com a finalidade de punir os atentados contra os órgãos governamentais e também contra as tentativas de instigar a desordem social. É uma lei para ser aplicada somente em casos de atos coletivos de violência. Com base nesse princípio, essa lei foi aprovada e decretada. Então eu pergunto, quando a Gakkai arquitetou algum atentado contra o órgão do governo? Quando ela instigou uma desordem? Sem buscar uma visão correta sobre a Gakkai, os jornais e as revistas rotulam-la de religião violenta que queima e destrói santuários e oratórios. São artigos unilaterais sem qualquer verificação da veracidade da informação. A Soka Gakkai jamais fez uso da violência em seu movimento de propagação. E os senhores sabem perfeitamente disso. Sede da Soka Gakkai. Obrigado pelos seus esforços. E qual foi o resultado? Eu acabei descobrindo um fato absurdo. O quê? O secretário de Segurança Pública afirmou que ele não mencionou absolutamente uma única palavra a respeito da Soka Gakkai. Ele enfatizou que se houver alguma prova que traga gravação ou o que quer que seja. Sendo assim,
Podemos afirmar que é uma reportagem inteiramente forjada. Então, será que podemos exigir uma retratação do jornal e um artigo desmentindo o que publicaram imediatamente? Com certeza. Devemos tomar uma atitude enérgica. Creio que poderemos contar com o depoimento do secretário de Segurança Pública. Ele também está interessado em provar sua inocência. Eu entendi. Vou agora mesmo tomar as devidas providências com relação ao jornal. Sede do jornal que publicou o falso artigo. A missão da imprensa não seria de transmitir a verdade? Por intermédio do nosso advogado, averiguamos a veracidade do artigo diretamente com o secretário de Segurança Pública. Ele afirmou categoricamente que não mencionou absolutamente nada a respeito da Soka Gakkai e ainda exigiu que lhe fosse apresentado alguma prova ou gravação. Então, no que vocês se basearam para publicar este artigo? Quero que esclareçam muito bem este caso. Ei, vamos, fale. O que ele está dizendo é verdade? O secretário afirmou que não disse uma palavra sobre a Gakkai. De onde veio esse artigo sobre violação da Lei de Proteção da Ordem Social? Não é claramente uma falsidade? Mas se for verdade, eu concordo com sua alegação. Ei, você ouviu mesmo as palavras do secretário? Vamos, não fique aí calado. Diga alguma coisa. Ou então você escreveu arbitrariamente. Sim. Aconteceu como disse. Foi um artigo reportando uma inverdade. Então, posso entender que irão publicar uma retratação. Devo entender assim? É isso. O que o senhor está dizendo? Publicaram um artigo totalmente inverídico e causaram um imenso transtorno para a Soka Gakkai. Sendo assim, não é óbvio que o jornal deve admitir o seu erro? Essa é uma decisão que compete à empresa. Agora não posso responder por conta própria. Ora, então por que o senhor não consulta seus superiores? Enquanto Shinichi atuava como diretor do Departamento de Relações Públicas nas tratativas com o jornal, Josei Toda conduziu a cerimônia de inauguração da sede de Kansai, em Osaka. O prédio de 3 pavimentos, outrora utilizado como escola de música, foi adquirido e reformado. Os membros de Kansai estavam felizes com o novo local de atividades. Eu sou profundamente grato aos senhores que irão cuidar desta nova sede. O Gohonzo consagrado aqui foi concedido para concretizar a propagação da lei mística e para a realização de todos os objetivos. Desejo que orem a este Gohonzo e desfrutem de imensuráveis benefícios. Desejo que todos pratiquem fervorosamente e sejam felizes. No ano seguinte, em 1956, esse castelo da região oeste do Japão tornou-se o centro de coordenação do grande avanço de Kansai sob a liderança de Shinichi Yamamoto. Conforme eu disse por telefone, aquele jornal acabou reconhecendo o erro e publicou uma retratação na edição de 14 de dezembro. Dê uma olhada. Obrigado pelo empenho. Acredito que daqui para frente situações semelhantes ocorrerão com frequência. Quanto maior o nosso crescimento, maior será a difamação contra a Gakkai. Mas não deve recuar um passo sequer. No dia 23 de dezembro, foi realizada a última reunião de dirigentes para encerrar o ano. Graças ao empenho dos senhores, neste ano, conseguimos realizar 194 mil conversões. Ultrapassamos com tranquilidade o objetivo de atingir 300 mil famílias. Criamos um alicerce para concretizar 750 mil famílias. Para o ano que vem, eu sugiro a meta de 500 mil famílias. Os senhores concordam? Objetivo do próximo ano: 500 mil famílias. Como promover a luta em Osaka no ano que vem? Atualmente, somando os distritos Osaka e Sakai, temos 54 mil famílias. Dentre todas as organizações do interior do Japão, Kansai é a maior delas. No entanto, em Osaka são apenas 31 mil famílias. Mas com esse número será impossível atingir a vitória. Preciso de, no mínimo, o dobro de famílias. Como também 50 mil líderes de primeira linha. Isso é o básico, mas o que fazer? Sensei, será que o senhor está se sentindo bem? Parece que o senhor está gripado. Não, isso não é nada. Mas o senhor parece bem cansado.
Não se preocupe, não serei derrotado assim tão facilmente. Shinichi, é preciso sofrer na vida. É por meio do sofrimento que compreendemos verdadeiramente o que é a prática da fé. E é dessa forma que nos tornamos uma grandiosa pessoa. Está bem, Shinichi? Sim, senhor. Ele está ciente de tudo. Isso é muito gratificante. Minha vida existe graças ao apoio e à preocupação dele comigo. Shinichi, com certeza essa será uma árdua batalha. Jamais desanime. Esforce-se ao máximo. Sim, senhor. Me esforçarei.